Seguindo com a parte 3 da classe 1, que fala sobre estrutura atômica e tabela periódica. Então aqui a gente já tem uma consequência do que foi visto da estrutura atômica, com núcleo, elétrons, prótons, eletrosfera, orbitais, níveis, subníveis, culminando nessa distribuição eletrônica, que não terminou por suas reticências, construída pela regra das diagonais, onde os elétrons vão sendo ordenados do menor para o maior nível energético. Lembrando que os níveis energéticos vão de 1 a 7, onde o nível 1 é o de menor energia, o nível 7 de maior energia, e os subníveis são S, P, D e F, onde também tem uma ordem crescente de energia, ou seja, do maior para o menor, e isso tudo para auxiliar na distribuição eletrônica, na configuração eletrônica dos elementos, que já vai entrar no assunto seguinte, que é tabela periódica, as propriedades periódicas. E por isso a importância da configuração eletrônica. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos para fazer a configuração eletrônica. Exemplo, configuração eletrônica. Checando o foco. E aí, vamos com nitrogênio, vamos com um baixinho. Nitrogênio, vou na tabela, sempre com ela ao lado. Então, vou na tabela aqui, nitrogênio, número atômico 7. Como fica a sua distribuição eletrônica, sua configuração eletrônica? Eu vou seguir na sequência aqui da regra das diagonais. Ó, aqui, não é que aqui tenha um elétron, é que nesse nível tem 2 elétrons nesse subnível. Então, eu coloco aqui, somou 2 elétrons. Seguiu. Não é que vai ter 2 elétrons por conta desse 2, não, é por conta desse aqui. Então, 2s2 e 2p3. Por que 2p3 e não 2p6? Porque tem-se que somar o total do número atômico, que é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, já que é um átomo neutro. Não é um átomo carregado. E aí nós temos a configuração eletrônica externa. Ou configuração eletrônica, desculpa. Vamos pegar um mais baixinho ainda. Um lítio. Número atômico 3. Como vai ficar? 1s2, 2s1. Só isso? Só isso. Vamos aumentando. Vamos com carbono. Número atômico 12. 1s2, 2s2, 2p6. Eu paro aqui, dou uma conferida. Como é que a gente está de quantidade de elétrons? Ó, 2, 4, 6, 10. Ele tem 12. Então, no próximo, estou aqui, ó, 2p6, 3s2. Acabou. Um mais alto. Vamos ver, olhando aqui na tabela. Vamos, para terminar esses exemplos, o potássio, que é o exemplo que a gente está usando desde o início. Potássio, número atômico 19. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aqui eu já sei que soma 12 por conta do carbono. Depois do 3s2, vem 3p6 e 4. Ó, o seguinte seria 4s2, mas aqui a gente já soma 18. Então, eu coloco aqui 4s1. E está feita a configuração eletrônica dos elementos. Onde, no último nível, como é que a gente sabe o último nível aqui? Ó? No níquel, tem 2 níveis, nível 1, nível 2. No último nível, são os elétrons que vão fazer ligações. São os elétrons mais externos. No lítio, é esse aqui o último nível. No carbono, é esse aqui o último nível. O potássio, está aqui o último nível. E aí,
Tem-se a importância de saber a configuração eletrônica para saber quantos elétrons cada átomo vai ter na sua última camada, seu último nível, para aí ter uma noção, predizer como serão as ligações desses elementos. Mas antes de entrar em ligações, que é o assunto da próxima unidade, a gente precisa entender também o conceito de configuração eletrônica externa, que tem umas regrinhas. A gente vai ter configuração eletrônica externa e a comprimida. Então, antes a externa, configuração eletrônica externa. Checando o foco. Ok. E aí, quais são as regras? É só uma forma de simplificar e aí também enfatizar quais elétrons estão na última camada. Então, primeira regra, localizar o último orbital P completo. Localizar o último orbital P completo. Então, a gente vai tomar todos os orbitais posteriores ao último P completo, que no caso, se ele está completo, ele vai ser P6. Então, depois do P6, a gente vai escrever os que seguem o P6, os que estão após o P6, os que seguem o P6, e excluir os orbitais D e F. Por que excluir os orbitais D e F completos? Tem a ver aí com as ligações dos elementos de transição, que não cabe a gente entrar aqui. Não é cobrado na prova. Só entender que na configuração eletrônica externa, localiza o último P6, escreve tudo o que vier depois dele, exclui D e F completo. Se tiver incompleto, aí ele vai. Se tiver incompleto, ele vai para a configuração eletrônica externa. Se, última regra, se não tiver nenhum P completo, se não há orbital P completo, então tomar o que vem, vai ficar um pouco apertado, mas dá certo. O que vem depois do 1S. Aí você pode já ter sacado e pensado, mas depois de 1S, por exemplo, aqui só tem o lítio, vai ser o 2S. Então, o que acontece? Essa regra aqui se aplica para elementos com número atômico muito baixo, que não vai ter o subnível P, não chega a um nível que contenha o subnível P completo, né? Pode haver um P incompleto, mas aí não havendo P completo, pega o que vier depois do 1S. Pronto. Está feito as regras, estão feitas as regras da configuração eletrônica externa. Vamos aplicar ali em cima. Como seria aqui? De um lado a configuração eletrônica, do outro a configuração eletrônica externa. Ó, não tem nenhum P completo. Então, como seria a configuração eletrônica externa do níquel? 2S2, 2P3. Acabou. Peraí, só um minuto. Vou conferir aqui se eu coloquei Ni pensando em nitrogênio. Só um minuto, volto já. Só uma correção. Não tem esse I. Esse número atômico é do nitrogênio. Existe o níquel, só que o níquel é número atômico 28. Então, quando eu fiz esse exemplo aqui, foi pensando no nitrogênio. Coloquei o I por um descuido meu. Então, está aqui a distribuição eletrônica e está aqui a configuração eletrônica externa. Regras aplicadas, aqui foi a terceira, já que não tem orbital P completo. E o lítio?
Lítio também segue a terceira regra. Não tem o P completo, então eu pego tudo que vier depois do 1S. Ficando assim, 2S1. O carbono, localiza o último P completo. Tá aqui, ó. E aí o carbono, configuração eletrônica dele, 3S2, eletrônica externa. E o potássio, último P6 completo, configuração eletrônica externa do potássio, 4S1. Simples assim. De novo, recapitulando, agora olhando para as regras e para as configurações. Localiza o último P completo. Vamos pegar o potássio aqui. Localizamos. Escreve o que segue depois do P6, excluindo D e F. Esse aqui não tem D e F, então tudo bem. E aí depois, se não houver P completo, pega o que vier depois do orbital S. Beleza? Então, é isso aí que tem que saber na configuração eletrônica externa. Ah, vai cobrar a configuração eletrônica externa? Pode ser cobrado. Pode ser cobrado diretamente isso, configuração eletrônica externa de tal elemento. E aí tem lá, e vai ser um item de uma das questões. Ou você pode precisar entender isso para aplicar nas ligações, nas uniões químicas, onde, só adiantando, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada, então ele tem uma tendência a ganhar 3. O carbono, o lítio, dá mais simples aqui. O lítio tem 1 elétron na última camada, então ele tem uma tendência a perder esse 1. Então, essa é a importância de conhecer as configurações eletrônicas normal e a externa, além do fato de poder ser cobrado diretamente.